Duas profissionais trabalham com alisamentos na mesma região, disputando o mesmo tipo de cliente. Só que uma tem a sua agenda lotada, o salão sempre cheio, consegue cobrar o valor que acha justo, tem clientes procurando por ela, independente do que seja necessário fazer, como muitas vezes vir de longe, ter que agendar com muita antecedência. Já essa segunda profissional, às vezes é aquela que abre as portas de manhã do salão, senta e aguarda. E às vezes passa o dia inteiro sem chegar ninguém. Ou quando chega uma cliente para ser atendida, às vezes na hora que vai fazer a negociação com a cliente, em falar o valor, só consegue fechar o serviço se tirar o valor lá embaixo, se cobrar o mínimo possível. Porque se quiser cobrar um pouquinho mais, sente que essa cliente dispensa ela e vai procurar concorrência também. Qual é a diferença entre essas duas profissionais? Por que, afinal de contas, a cliente escolhe uma e não escolhe a outra? Se tu tem essa dúvida, se tu passa por alguma coisa parecida com essa, fica nesse vídeo que eu vou te esclarecer de uma forma muito prática, para que tu também possa ter os mesmos resultados da primeira. Aproveita também e te inscreve no canal, caso tu ainda não seja inscrita, deixa teu like, para te poder ver outros vídeos como esse que vão ser muito úteis. Vamos pensar junto. A primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que escolha é algo que a gente faz de forma intuitiva, de forma emocional. Por mais que a gente entenda que escolhas são coisas lógicas e racionais, a gente não pode ignorar o fato de que existe uma intuição dentro da cabeça da gente que faz com que a gente opte por uma ou por outra, porque a gente não sabe qual que é o resultado final que ambas vão ter. A gente só vai saber qual é a que tem o melhor resultado depois de dar oportunidade para ambas trabalharem. E se essa questão de escolha que a cliente faz, ela faz por questões intuitivas, o que faz gerar na cliente essa intuição é o tipo de confiança que cada profissional consegue ou não consegue despertar na cliente. Bom, até aí eu acredito que tu já tem essa clareza, porque isso é óbvio. Mas a pergunta que fica é, Fábio, como a gente faz para conseguir despertar, então, na nossa cliente de progressiva, esse tipo de confiança a ponto de a gente se tornar a escolhida dela? E não só a escolhida para aquele momento, mas a escolhida para ser a cabeleireira definitiva, para continuar retornando, para que ela venha fazer o cabelo com a gente, independente daquilo que ela precise se dispor para que isso aconteça. Muito bem, tem alguns elementos que fazem essa conta na cabeça da cliente. Um deles é o quanto a tua comunicação consegue atingir para a cliente um nível que ela deduza que tu sabe o que vai fazer no cabelo dela. A maioria de nós profissionais da área técnica de cabelo, principalmente e mais ainda quem trabalha com alisamentos, não tem conhecimento técnico suficiente para que na hora que a cliente faça uma pergunta um pouco mais difícil, um pouco mais elaborada, consiga se sair bem na resposta a ponto de tirar a dúvida da cliente de que ela sabe o que está fazendo. E por que isso acontece? Porque os cursos tradicionais que existem por aí, do qual muitas, inclusive que já foram alunas minhas, chegaram vindas desses cursos, dizem que não é ensinado absolutamente nada sobre a questão de comunicação. E isso não é uma coisa que a gente possa ignorar, porque o tempo inteiro, no comércio, a gente está falando de seres humanos. E seres humanos conversam para poder comercializar. Não tem como a gente pedir para a cliente que ela venha calada, sente na cadeira e só saia, só fale alguma coisa na hora que tiver com o cabelo pronto e ela tiver já disposta a ir embora para casa. Nós vamos precisar conversar com ela durante o atendimento e nesta conversa ela vai estar sim nos avaliando, nos testando, vendo se a gente é digna de receber o dinheiro dela e ao mesmo tempo de ela entregar o cabelo dela para a gente. Se uma profissional não consegue dominar as questões de comunicação, passa para a cliente aquela dúvida, a cliente não sente que consegue confiar nela o suficiente para entregar a cabeça para ela trabalhar. E, portanto, também quando entrega, né, nas vezes, ainda poucas vezes que entrega, fica insegura, achando que só vale a pena fazer isso se a questão do preço justificar. Se for um preço tão baixo, mas tão baixo,
que valha o risco de ela entregar a cabeça, senão ela não entrega. E dessa forma como eu estou te falando, eu acho que talvez esteja conversando com alguém aqui que se identifica, que diga assim, Fábio, eu me sinto assim. Eu vejo que muitas vezes a cliente chega até mim, eu quero até dar uma explicação melhor, dar um acompanhamento ali, mas eu fico nervosa, eu fico ansiosa, eu simplesmente não sei como conversar com a cliente e muitas vezes eu perco a cliente por causa disso, porque se ela tivesse me dado chance de fazer o cabelo dela, talvez eu até tivesse feito um bom trabalho, entregue um bom resultado. Só que o problema, minha irmã, é que as falas, a comunicação com a cliente, elas vêm antes do resultado. Muitas das que me procuram aqui estão muito focadas nas questões técnicas, querem aprender sobre técnica. E a técnica, ela é importante, não tem como ir muito longe sem realmente dominar o serviço do cabelo da cliente. Só que antes de te dar a oportunidade de atendê-la, a cliente vai te dar a primeira oportunidade de convencê-la. E se tu não tiver dentro de ti, na hora certa, as palavras certas para trazer o convencimento e gerar confiança nela, não vai passar daquilo ali. É ali mesmo que vai empacar. Aí muitas vezes uma concorrente, que às vezes tem um trabalho que nem é tão interessante assim, mas tem um domínio da comunicação, consegue transmitir essa confiança para a cliente e acaba se destacando. E aí nisso muitas vezes dá essa discrepância. Agora tem um detalhe. Por mais boa de papo que uma profissional da área da beleza seja, isso não vai muito longe se a pessoa não entregar o cabelo do jeito como prometeu. Só que para qualquer profissional que é da área da beleza, especialmente para quem trabalha com alisamentos, é a questão da reputação. Nenhum profissional consegue ficar no mercado, permanecer no mercado por muito tempo, se a sua reputação, se aquilo que falam do seu trabalho não se espalhar de forma positiva. Por isso que ninguém vai se escapar dos conceitos técnicos, de aprender a fazer o serviço de alisamento. Uma cliente vai contando para outra, de uma maneira que acontece naturalmente quando tu menos vê, tu é super conhecida na tua região. Agora, algumas vezes conhecida positivamente e outras negativamente, a dependendo de quanto tu já insistiu na tua forma de fazer, errando ou acertando. Ou seja, do quanto tu já se posicionou e disse, chega desse negócio de cliente voltando para reclamar, dizendo que progressiva não pegou. Porque se tu deixa isso acontecer, minha irmã, por um tempo um pouco mais prolongado, chega um momento que tu já não consegue recuperar o prejuízo moral que se espalhou a teu respeito. E essas questões do prejuízo moral, às vezes elas vão muito mais longe do que a gente imagina. Porque não é o fato de alguém dizer ou deixar de dizer alguma coisa a respeito do teu trabalho, mas sim o fato de que aquilo que é dito resulta ou não em dinheiro no teu bolso. Às vezes, justamente pelo fato de que as pessoas estão falando mal, é que faz com que as clientes novas não venham. E tu imagina que ninguém descobriu, que ninguém está sabendo que tu teve serviço que voltou, ou progressiva que não tem durabilidade, ou que o cabelo fica inflado, ou que fica ressecado, ou que ainda tem algumas ondulações, ou que simplesmente fica liso, mas não tem caimento, não se mexe. Ou tem também um detalhe, tem aquela que se espalha o comentário de que fica insuportável o teu ambiente por causa do cheiro de formol. Aí não estão falando a respeito do teu trabalho, mas sim da experiência que o teu trabalho gera na cliente. Esses detalhes é que vão minando todo um conceito que está em volta de ti e que faz com que tu tenha ou não trabalho, dinheiro, resultados e esse tipo de experiência, como eu comentei no início do vídeo. Às vezes um salão cheio, agenda cheia, ou às vezes um salão vazio, tendo que cobrar um valor muito baixo para poder trabalhar, nem que seja por um pouquinho. E por ter consciência do quanto que as questões de comunicação e técnica caminham lado a lado para que uma profissional consiga realmente ter sucesso trabalhando com alisamentos, é que o método Progressiva Maravilhosa é tão focado nas duas coisas. Tanto em te ensinar a entregar aquele liso perfeito para tua cliente, com brilho espelhado, com caimento, sem utilizar formol, quanto ainda outras técnicas para clientes que gostam de lisos mais naturais, mais suaves, ou mesmo fazer só redefinição de cachos, mas não para por aí.
Porque depois de tudo isso, eu ainda preciso te ensinar como é que tu faz para vender os teus serviços. Como é que tu faz para atrair clientela, para na hora que a tua cliente chega até ti, tu conseguir fechar o serviço com ela e fazer com que ela ainda tenha intenção de retornar contigo. É aí que está o verdadeiro sucesso financeiro nesse negócio. Quer entender um pouquinho melhor como é que funciona o método Progressiva Maravilhosa? Eu vou deixar então um link no primeiro comentário que está fixado aqui nesse vídeo e também na descrição do vídeo para que tu possa te informar melhor e tomar a decisão de se tornar aluna do método. Faço questão. Obrigada pela tua atenção e até o próximo vídeo. Aproveita e já clica no link lá no primeiro comentário e assiste agora mesmo.